Bem-vindo ao canal SQL Server Expert. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma das soluções de alta disponibilidade do Azure SQL Database, chamada de GeoReplication. Então aproveita, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e se inscreva aqui no canal. GeoReplication é uma solução bem interessante para se proteger contra falhas no data center, contra falhas que ocorram no servidor Azure SQL Database de produção. Uma outra vantagem de GeoReplication é que a gente pode ter até 4 réplicas, e inclusive réplicas que aceitam consultas, que a gente pode usar para distribuir carga de trabalho. Ela usa por debaixo dos panos a solução on-premise chamada de Always On. Agora vamos dar uma olhadinha na arquitetura da GeoReplication. Nós temos o servidor de produção, que é o que aceita consultas e atualização, e toda a transação feita nesse servidor de produção, ela é repassada automaticamente para as réplicas. Nosso exemplo aqui, eu tenho uma réplica. O que fica muito importante a gente saber é que essa sincronia ocorre de modo assíncrono. O que quer dizer isso? Quando a gente envia um comando de atualização, por exemplo, um update, lá para o servidor de produção, a gente pode receber o OK daquela atualização antes dela ser escrita no servidor secundário. Então, há algum risco de perda de dados no caso de falha, Landry? Sim, há um mínimo risco de perda de falha. No caso, você vai perder só aquelas transações que não deu tempo de repassar para o servidor secundário. Outro ponto importante é que o failover não é automático. No caso de problema, algum administrador vai ter que comandar o failover, comandar para que o servidor secundário passe a aceitar a atualização, porque senão ele fica no modo somente leitura. Então requer alguém controlando o ambiente, vigiando o ambiente para fazer esse failover. Outro ponto importante é que não há nome único na rede. Então você tem que alterar a string de conexão da aplicação. Vai ter que apontar lá para o outro servidor, lógico, que tem um nome diferente do servidor principal. Então vamos agora aprender na prática como configurar esse tipo de solução de alta disponibilidade. Vamos criar o recurso GeoReplication para um Azure SQL Database. Lembrando que esse é um recurso criado no nível do banco de dados. Então, vou selecionar o banco, selecionar o meu Azure DB. Aqui em Data Management, a gente tem réplicas. Vou selecionar réplicas. Veja que não tem nenhuma réplica configurada para esse banco de dados. Aula BD, veja que ele está no servidor SRV Aula. E eu vou criar uma nova réplica. Essa nova réplica estará num outro servidor, lógico. Então ele me mostra aqui a minha subscrição, meu resource group. Esse outro servidor vai estar no mesmo resource group. O banco de dados, a localização atual dele, que é importante, que a gente vai criar numa região par. Agora as informações do banco de dados AuloDB e do servidor. Vou criar um novo servidor, lógico. Create New. Vai abrir uma outra telinha. Vou colocar o nome desse novo servidor, lógico. Vou chamar de SRV Aula Repli 1, como primeira réplica. A gente pode ter nessa configuração até 4 réplicas. E vou escolher a localização. Vou deixar aqui nos comentários o link da Microsoft com a lista das regiões pares, quer dizer, cada região e qual é a região par dela. Vou selecionar. No meu caso é West US. Vou habilitar para os serviços do próprio Azure terem acesso a essa réplica, que eu vou configurar essa réplica como somente leitura. E vou selecionar ambos os métodos de autenticação. O Azure AD, vou selecionar como administrador a minha própria conta de usuário. E vou criar um login SQL, mesmo nome do servidor principal, servidor de produção. Colocar a senha dele e a confirmação.
Clicando em OK, já defini as propriedades do servidor lógico. Agora vamos seguir na configuração. O servidor lógico criado, escolhida a região, não vai ter Elastic Pool, agora a DTU. Vejam que ele já inicializa a DTU igual à minha produção. Essa é a recomendação. Você pode ter até uma DTU menor. Agora aqui cabe uma observação com relação ao tamanho do banco. Hoje meu banco está pequeno, ele não está ocupando 250 gigabytes, mas eu tenho uma contratação até 250 gigabytes. Então, o ideal é que a gente tenha a mesma DTU, a mesma configuração na réplica. Parte de criptografia eu vou deixar padrão, usando a própria chave do Windows, e vou configurar o backup gel-redundante, que é o que ele adota para a produção. Avançando para networking, vou usar as regras de firewall. Depois a gente vai configurar as regras de firewall para ficar igual à produção, para no caso de um failover você ter acesso a essa réplica. Vou avançar. Configurações adicionais, o Windows Defender não quero habilitar. Vou avançar. E na última tela ele me dá uma estimativa de custo mensal e todo o resumo de configuração. Vou clicar em Create. Ele vai iniciar o processo de deploy. Isso leva um tempinho. Vou avançar o vídeo agora aqui. Então, já recebi a mensagem que foi feito o deployment, quer dizer, já configurou todo o ambiente. Aqui é o resumo da configuração feita. Lembrando que o que está acontecendo aqui, o que aconteceu, na verdade, foi feito um backup full desse banco, se levou esse backup full para outra região, para outro data center. Então, dependendo do tamanho do banco, isso pode levar um tempo. No meu caso aqui, como o banco é pequenininho, foi até rápido, né? Levou uns 3 minutinhos, mas dependendo do tamanho do banco, esse processo de deploy pode demorar um pouco. Então, eu vou aqui em Home e vou acessar agora o meu servidor, o meu SRV Aula. Vou entrar no banco de dados. E aí vamos ver em réplicas que já aparece, está carregando, já vai aparecer uma réplica aqui, ó, já apareceu. Ó. O banco de dados aula no servidor SRV Aula, ele está online, quer dizer, ele é a minha produção, ele aceita atualização e consulta, e já o meu banco de dados aula BD no servidor SRV Aula Repli 1, ele está configurado somente para leitura. Me mostra até as DTUs aqui, tá? Bem, outro ponto importante, eu tenho que agora configurar nesse servidor lógico as regras de firewall, que eu vou fazer agora. Vou lá nele. Vamos aqui em Networking. E vou adicionar o meu IP. Já aparece o meu IP externo, vou adicionar, vou chamar de casa, essa regra, e vou salvar. Ele vai implementar as regras de firewall. Pronto. Então já tenho os meus dois, meu banco de dados de produção e o meu banco de dados de réplica. Vamos chegar aqui no servidor, que a gente já tem o nome do servidor, né? Server admin, o nome do administrador e o nome do servidor. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos lá, no banco de dados, em réplicas, e aqui eu tenho o nome dos dois servidores para acessar, o SRV Aula e o SRV Aula Réplica. Então, vou para o Management Studio, vou abrir uma conexão, primeiro no SRV Aula, Connect. Então, aqui eu estou conectado na produção, no servidor de produção. E eu vou fazer uma conexão no outro. SRV Aula, Repli 1. Vou pegar a senha. E vou conectar. Então, já estou conectado nos dois servidores. Banco de dados aula BD e banco de dados aula BB. Agora eu vou carregar um script
e vamos fazer o teste de sincronia. Então, estou conectado no SRV aula, que é o produção. Eu vou criar uma tabela nesse banco, vou chamar essa tabela de cliente, e vou incluir duas linhas. Vou fazer um select pegando o nome do servidor. Então, estou conectado no servidor aula e aparecem os dois clientes lá. Eu vou pegar esse select, esse insert, e vou levar para uma outra conexão. Vou me conectar no outro servidor. Botão direito no banco de dados aula, New Query. Então, nessa janela de query, eu estou conectado no outro servidor, lógico, da minha réplica, que é somente leitura. Se eu fizer um select, eu já vejo a tabela aqui, ó, tranquilamente com as duas linhas. Se eu tentar fazer um insert, eu recebo a mensagem de erro. Olha, cara, esse servidor aqui, esse banco, ele está configurado para somente leitura. Então, vou voltar para o principal e vou fazer a inclusão. Inclusão bem feita. Já aparece aqui no principal a terceira linha. Se a gente for no outro servidor, já aparece a terceira linha. Quer dizer, o ambiente está funcionando como se espera dele. Como é que eu faço um failover? Como é que a gente faz um failover? A gente vai lá no servidor e tem a opção Force Failover ou Planned Failover. Qual a diferença entre os dois? Planned Failover, ele vai aguardar todas as transações ocorrerem entre os dois servidores. Lembrem-se que isso aqui é em modo assíncrono. Aí, quando os dois servidores, dois bancos, né, estiverem 100% sincronizados, ele faz um failover seguro. O forced failover, não. Você vai forçar a barra, você vai fazer a sincronia, a troca dos servidores nesse momento. Normalmente a gente usa essa opção quando há algum problema no servidor de produção e aqui a gente quer forçar a barra e tornar o servidor réplica como produção. Tá? Então, no dia a dia, para fazer failover, usar o planned failover. E o forced failover só realmente no caso de falha e você quer tornar o secundário como produção. A gente tem algumas visões de metadata que a gente pode usar para acompanhar o processo de sincronia. Por exemplo, no próprio banco de dados que a gente está sincronizando, tem essa sysdm gel replication sys status. Essa te mostra quando foi feita a última sincronia. E se tem algum lag aí de tempo, que eu tenho pouca transação, normalmente em bancos com muitas transações, você vai ter um lag de sincronia entre os dois. Conectando na master, a gente tem outras duas visões, como a Gel Replication Sys, que me dá o status, e a sysdm Operation Status. São as operações que ocorreram, se ocorreu algum failover. Aqui é todo o histórico, né? Já tem algumas configurações feitas anteriormente, mas aqui ele me mostra as últimas operações, que são as operações de deploy que eu fiz hoje em termos de teste. Ok? Então, aprendemos a criar uma solução de alta disponibilidade no Azure SQL Database chamada Gel Replication, que não tem um nome único, por isso que eu tive que me conectar diretamente aos dois servidores lógicos. Até o próximo vídeo.